Um alerta muito sério nos é dado nas Escrituras Sagradas. O próprio Deus diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Em outras palavras, o teu pecado te descobrirá. O teu pecado vai te expor. O teu pecado vai vir à tona. Preste atenção nesta verdade. Isso não é uma ameaça, isso é um alerta. Um alerta para tanto a pessoa que ainda não caiu no pecado, está sendo tentada a pecar, quanto para aquela que já pecou, já caiu, está caída, mas ninguém ainda sabe. Vamos entender a razão por trás deste alerta, porque a intenção de Deus nunca é condenar, mas sempre salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno. Para que isso não acontecesse, Ele deu o Filho dele, Ele sacrificou o Filho dele para dar às pessoas o livramento. Então Deus não tem prazer nenhum que as pessoas sofram, que elas venham colher as consequências de seus pecados. Por isso Ele alerta. Quando Ele fala, saiba que o seu pecado vai te descobrir, o seu pecado não vai ficar escondido para sempre, Ele está alertando para que a pessoa, tanto que ainda não pecou, quanto aquela que já, saiba como lidar com isso. O pecado não é algo que você quer flertar com ele. Não é algo que você quer manter às escondidas pensando, isso aqui ninguém vai saber, eu vou guardar isso a 7 chaves, não vou falar para ninguém, portanto, tudo bem, tranquilo. Não. Recentemente nós tratamos de um caso de uma pessoa que tinha cometido adultério. Este homem tinha cometido adultério e ele sempre foi fiel à sua esposa de muitos anos. Nunca passou pela cabeça dele que ele iria cometer aquilo. Mas uma coisa levou a outra. Sabe como é? Começou na internet, um papinho aqui, um papinho ali, ele começou a se envolver com a pessoa. Passaram-se alguns meses e finalmente ele não resistiu, marcou o encontro e foi lá e caiu com a pessoa. Mas não ficou por isso. Ele caiu e aí guardou o pecado. Tipo Davi. A história de Davi com Batseba se repetiu na vida dele. Porque é a história de todos. O que aconteceu? Ele ficou muito mal, mas muito mal, muito doente. Um homem que era a figura da saúde antes do pecado, se tornou um doente. Aquele doente que não tinha força para levantar da cama, aquele doente que ia sempre no médico e o médico não descobriu o que ele tinha. Ficou doente, literalmente doente. Mas por quê? Porque o pecado estava ali. A sua consciência estava punindo o seu corpo. Como a Bíblia diz, não há paz para o ímpio, não há paz para o ímpio, aquele que vive no pecado. Então, quando Deus alerta, Ele está alertando para que ninguém precise passar por isso. Então vamos, por exemplo, ao aviso que Ele dá para que as pessoas que estão sendo tentadas pensem 2 vezes, 10 vezes, se preciso. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, você que está sendo tentado a fazer seja lá o que for, não importa se é adultério, se é roubo, uma mentirinha, sabe, um esquemazinho que você vai ganhar uma vantagem aqui, uma vantagem ali, ninguém vai descobrir, todo mundo faz, né? Você fica pensando assim, se justificando. O que Deus está alertando você aqui? Ele está dizendo para você o seguinte, olha, não há como você esconder o pecado para sempre. Não há como. Por quê? Porque o corpo não mente. Como no caso deste homem, que tentou por meses esconder de tudo e todos que ele havia traído sua mulher, chegou uma hora que mesmo que a sua boca não admitisse, o seu corpo estava gritando. Quer dizer, o pecado no corpo dele estava gritando e falando para todo mundo, olha, tem coisa errada aqui, tem coisa errada aqui.
o pecado gritava, e o pecado descobriu, tirou a sua carapuça e o descobriu. Então não há como você fazer a coisa e dizer assim, o crime perfeito, né? Existe essa ideia do crime perfeito. Não existe o crime perfeito, porque você pode até cometer o crime, entre aspas, perfeito, e ninguém neste mundo saber, mas no mínimo 3 pessoas já sabem. Você, Deus e o diabo. Então não existe crime perfeito. Você pode estar sozinho. Pode ser a pessoa que vai cobrir os seus rastros perfeitamente. A lei deste mundo nunca vai te condenar, a justiça nunca vai te pegar, te descobrir. Mas e a justiça divina? E a justiça que Deus colocou dentro da gente? Você não consegue fugir de você, da sua consciência. Você não consegue fugir do mal que te persegue, que te acusa. Porque Satanás é conhecido como o acusador. Por que será, hein? Por que o diabo levou o nome de acusador? Ele acusa o quê? Ele acusa o teu pecado. Ele acusa a tua consciência. Ele fica falando, eu sei o que você fez. Sabe aquele filme? Eu sei o que você fez o verão passado. Sabe? Aquele filme? Pois é. É o diabo que fica falando, eu sei o que você fez lá. Eu sei o que você fez. Ele fica apontando para você, acusando, colocando o dedo na sua ferida, a ponto que você não tem mais concentração, você não tem mais cabeça para fazer o que você queria fazer, você não tem paz, você não consegue dormir direito, daqui a pouquinho o seu coração está acelerado, palpitando, você tem medo de morrer, e você sabe que se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Você sabe disso, você não tem paz. Teu pecado não foi confessado. Você não está livre. Então, o inferno se instala dentro de você. Aliás, não o inferno em si, mas uma prévia do inferno se instala dentro de você. Uma prévia. E você começa a ficar totalmente perturbado, sem força, sem foco, sem direção, sem paz. Tudo por quê? Porque o pecado está aí incomodando você até que ele venha sair, até que ele venha à luz. Saiba que o diabo não vai dar ponto sem nó. O diabo não vai levar ninguém ao pecado e depois esquecer de mandar conta. Não, isso não vai acontecer. É como aquele velho ditado, não é? A encomenda pode não chegar, mas a conta sempre chega. Não é? Eu tive uma experiência dessa recentemente. Comprei algo na internet, paguei e nunca recebi. Mas a conta eu paguei. Nunca recebi o produto, mas paguei a conta. Assim é o pecado. Você vai, cai no pecado e pensa assim, poxa, eu vou cair no pecado porque eu vou sentir prazer. Eu vou ter um prazer que eu não tenho. Aí você vai lá, cai no pecado e nem o prazer você sente. Mas a conta você vai levar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então é assim. O aviso vem para os que ainda não caíram. E quem já caiu? Aí você diz, mas bispo, eu já caí. E agora? O pecado está me adoecendo. O que eu faço? Para você que já caiu no pecado, preste atenção. Só há uma saída. Descubra o pecado antes dele te descobrir. Não tem outra saída. É só essa. Se você quiser vencer o pecado, não tem saída fácil. Só tem uma. A única saída é: descubra o pecado, exponha o seu pecado antes do teu pecado te expor. Vá a quem de direito e confesse. Como o próprio rei Davi disse, quando te confessei o meu pecado, então o meu corpo foi curado, a minha alma foi limpa. Eu recebi o perdão. O perdão de Deus está disponível para quem pecou, desde que haja arrependimento sincero, confissão, abandono do pecado. É a única forma que você vai passar a perna no diabo. É você enfrentar o seu pecado, confessá-lo, expor o seu pecado antes de ele te expor. Porque quando o teu pecado te expuser, então, aí quem olhar para você vai dizer, você escondeu, né? Até hoje. Você não está arrependido, você está apenas com remorso. Você só está aí chororô
porque você foi descoberto, não necessariamente porque você se arrependeu, mas quando você vem à frente e fala assim, olha, eu pequei. Eu pequei. Então aquilo te dá uma vantagem, uma chance, que pelo menos há um resquício de caráter aí dentro de você e de vontade de fazer o que é certo, vontade de estar na luz e confiança no perdão de Deus. Faça isso, não se esqueça. O teu pecado vai te descobrir e quando ele te descobrir, a vergonha vai ser grande. Então o que você quer? Vergonha ou você quer redenção? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.